Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu querido amado irmãos, que já almeja chegar esse momento, junto nós estarmos aqui compartilhando uma palavra de Deus. Ontem nós entramos dentro de um assunto, que deixou um pouquinho de quero mais, para a gente poder hoje concluirmos, sobre o assunto que ontem foi prazeroso a gente conversar sobre ele, que é sobre as armaduras de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor João. Pai do Senhor, meus irmãos, graça e paz, shalom, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nessa tarde. Nós paramos ontem aqui no meio do tema, muito bom de conversar, muito bom de nós esclarecermos algumas coisas, e nós vamos estar dando continuação nesse tema aqui, falando um pouco a respeito da palavra de Deus, para que nós possamos tirar algumas dúvidas e vir à nossa mente alguns esclarecimentos que às vezes nós não conseguimos entender, e muitas vezes o pastor prega na sua igreja e você não entende. Nós estamos aqui, não somos os donos da verdade, mas nós queremos aqui mostrar a verdade para você na palavra de Deus. Nós lemos o versículo 6:10, No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós falamos sobre cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça e calçar os pés a preparação do evangelho da paz. Você entendeu muita coisa do que nós falamos ontem. Se não entendeu, entre em contato conosco, deixa aí o seu comentário para que nós possamos conversar um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E entrando agora na segunda parte das armaduras de Deus, falamos o versículo 16 hoje, tomando sobretudo o escudo da fé, Efésios 6:16, tá, gente? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica diante de todos os santos. Vamos começar a entrar aqui e falar a respeito, tomando sobretudo o escudo da fé. Esse sobretudo aqui, como eu posso dizer, sem ele o escudo não estaria, as armaduras não estariam completas. Tomando acima de tudo, sobretudo, o escudo da fé. Aonde é que fica o escudo? Geralmente no soldado que é destro, ele fica do lado esquerdo do braço, e do outro lado fica a espada. Para que serve o escudo? Na aplicação espiritual que o apóstolo aqui nos dá, a Bíblia fala que o escudo para defender os dardos inflamados do maligno. O que são dardos? São flechas, pequenas flechas e setas que vêm diante do inimigo para a nossa vida. E nós, com o escudo da fé, como é que nós entendemos o escudo da fé? Para que serve o escudo da fé, pastor? Ele traz, como o senhor disse, aí uma alta defesa. Eu estava aqui vendo uma coisa interessante, e no capítulo que nós fizemos leitura ontem e refazemos essa leitura hoje, nós vamos ver duas coisas interessantes. Primeiro, Deus ele mostra os seus equipamentos de combate, mas também ele nos orienta o território que nós iremos verdadeiramente lutar. Porque tem pessoas, por que nós fizemos aquela pergunta ontem, será que todo mundo hoje usa essas armaduras? Porque tem pessoas que hoje, quando começam verdadeiramente a se equipar para uma grande batalha, muitas das vezes não vê um parâmetro, não sabe qual é a terra, não sabe qual é o adversário, com quem eles vão combater. E é por isso que se torna alvos fáceis, onde verdadeiramente quando vem as porradas vão ao chão. Uma coisa que nós vamos ver quando ele fala em termo do escudo da fé, nós vamos ver claramente, se nós formos se basear isso, a fé. A fé, ela está estimulada em quê, irmão? Uma crença ou uma atitude, trazendo uma confiança em Deus verdadeiramente. E uma coisa que eu fiz aqui,
ela nos envolve num compromisso de alguém com a vontade a qual Deus ele predestinou. Então, um exemplo aqui, para nós entendermos um pouco melhor. Quando eu falei para o pastor João que eu estaria aqui com ele fazendo esse programa, eu estimulei nele, passei para ele uma confiança. Dei a minha palavra. Então, como se eu selasse com ele um compromisso. E se caso eu dissesse, pastor João, vou estar aqui, e eu não viesse, eu não seria uma pessoa confiável, a minha palavra não teria valor e sentido nenhum. Então, quando nós falamos em termos da próxima vez, né, já não iria mais confiar. Já isso, já não vou mais nem acreditar. Então, quando nós falamos em termos de fé, quando ele fala aqui que o escudo da fé, ele mostra quem é verdadeiramente essa pessoa a qual nós temos que estar confiável. Jesus Cristo. Ele é o nosso autor, ele é o consumador de nossa fé. E é ele que verdadeiramente, se nós formos ver sobre essas armaduras, é sempre direcionada a ele. É ele que nos protege, é ele que vai nos guardar, é ele que vai nos revestir daquilo que nós necessitamos. E uma das coisas que a gente vai ver é que o próprio Paulo, quando escreve aos Hebreus, o que ele deu em termos de algumas palavras, em termos da palavra fé? Ele disse que a fé é um firme fundamento de coisas a qual nós não esperamos, mas também é uma prova de coisas a qual nós não vemos. E é uma das coisas que hoje nós estamos vivendo numa grande batalha espiritual, irmão. Nós estamos vivendo em guerra. E uma das coisas que Deus ele nos mostra claramente, que esse escudo, e hoje tem muitas pessoas que não estão com o seu escudo ali verdadeiramente levantado para se defender. Como disse a palavra que o pastor João disse, esse escudo ele nos livra de quê? De todas as armadilhas de Satanás. E uma coisa que me chama a atenção, irmão, é que Satanás ele é astuto, ele é estrategista. Ele sabe como verdadeiramente trabalhar. Ele sabe no momento certo oportuno de atacar. E quando ele vê que nós estamos com o escudo baixo, é o momento que ele mais tem atacado. E uma coisa que eu estava meditando sobre isso e que me levou muito a refletir, por que que hoje tem muitas pessoas, eu vou falar aqui em termos de nós que somos religiosos, por que que muitas das vezes você olha para mim, um exemplo aqui, você vai me ver aqui sorridente, alegre, mas tem momentos que você me vê por aí, às vezes você vai me ver com a cara fechada, você vai me ver com uma cara totalmente diferenciada dessa que eu estou aqui. As pessoas vão perguntar, mas por quê? Alguma coisa me afligiu, alguma coisa me acertou. Porque essa é a realidade. Com Cristo nós sempre vamos andar sempre alegre, sorridente e feliz. Mas quando o inimigo ele lança esses dados, que ele percebe que eu estou com o escudo baixo, ele vai me atingir. E quando ele me atinge, verdadeiramente, o que vai acontecer? Esses dados inflamáveis que foi acertado, eles começam verdadeiramente a trazer consequências, e essas consequências são consequências graves para muitas pessoas. Hoje tem muitas pessoas que já não estão mais com equipamento de Deus. Já estão se deixando levar pelos equipamentos e as estratégias que o diabo tem dado, irmão. Essa é a realidade. Porque quando nós falamos aqui em termos de fé, se eu for trazer isso para o nosso tempo atual, cadê a fé do povo? Porque hoje a realidade é isso. As pessoas que dizem, mas não importa se eu passar por provação, Deus é o meu sustento. O Senhor é meu alicerce. Mas nós estamos vendo que ao decorrer dessa epidemia para cá, a fé de muitas pessoas foram abatida. Eles baixaram a guarda. E é através dessas palavras que o apóstolo Paulo, quando ele escreve em termos dessas cartas aos Efésios, aonde era que Paulo estava? Será que você parou para analisar? Será que Paulo estava num momento bom quando ele começa a escrever? Paulo estava num cárcere. Paulo estava preso quando ele começa a escrever isso. E é aqui que ele viu a maior inspiração. Ele viu que colocou o cinto da verdade, que mesmo no momento que ele estava ali, ele não parou de mostrar a verdade, não parou de pregar a verdade. Ele começou a mostrar a couraça da justiça, mesmo ali sendo injustiçado, mas ele sempre agiu com justiça, né? Mostrou que verdadeiramente ele calçou esse sapato do Evangelho, porque, meus amados, vai chegar um tempo que nós que hoje calçamos esse sapato do Evangelho vamos ser colocados à prova que nem Paulo foi. E as pessoas vão perguntar, e aí, tu está disposto a morrer por esse teu Evangelho? Ou tu quer viver? Qual seria a nossa resposta?
É por isso que quando chega nessa parte aqui que ele fala que há o escudo da fé, nós temos que estar todo o tempo preparados, sempre pronto para quando o inimigo lançar, nós sabemos como se defender. Eu vejo, pastor, um grande exemplo desse escudo em ação, né? Porque as setas, elas muitas vezes são palavras, são atos, gestos, atitudes e palavras. Talvez você já esteja passado por uma situação como essa, de você estar na igreja e de repente a sua mente está pensando em outras coisas, e inclusive até no pecado. Pensando em coisas erradas, pensando o culto está maravilhoso, aí de repente vem na sua mente um pecado, vem na sua mente uma coisa errada. Um grande exemplo de um debate que Jesus usou o escudo da fé foi quando ele foi ao deserto, né? Ele se defendia com o escudo da sua fé. Satanás lançava e ele defendia, e ao mesmo tempo, depois de defender, ele atacava com a espada do Espírito, que é mais na frente um pouquinho. Mas é um exemplo de ação, e como é que nós vamos preencher esse vazio para que essas setas não venham na nossa mente. Colocando em prática a nossa fé, agindo em prol do reino de Deus, para que quando estejamos atentos, a palavra de Deus diz, para que estejamos atentos contra as astutas ciladas do diabo, porque ele vai lançar setas, ele vai lançar ciladas, armar ciladas, mas a certeza da nossa fé, a certeza da nossa salvação, ela nos defende de todas essas setas aí, que é o escudo da nossa fé. E a outra arma que ele se refere é o capacete da salvação, né? O capacete da salvação seria a certeza da salvação, né? Protege de outros ataques, né? Porque, querendo ou não, é aquilo que a gente tem que botar na nossa cabeça. Será que verdadeiramente o que nós estamos fazendo, nós estamos, como diz a palavra, 100% salvo? Porque tem muitas pessoas que ainda têm essa incerteza, porque eles não têm a convicção daquilo que eles estão fazendo, que está levando eles a alcançar esse nível. É por isso que quando ele fala aqui uma coisa interessante, o capacete ele é colocado na cabeça. Então eu acredito assim, de uma formação também, de uma forma de analisarmos, é que quando Jesus ele veio a essa terra com o objetivo de salvar toda a humanidade, ele veio implantar esse conhecimento na nossa forma de raciocinar, de entendermos, que hoje tem pessoas que acham que há duas formas para a salvação. Não, só tem uma forma de salvação, e é esse capacete que não tem que sair da nossa cabeça. É saber que aquilo que nós estamos fazendo, como ele diz aqui no livro de Isaías, ele vai dizer uma palavra interessante, Isaías 19, versículo 17, que ele diz que muitas pessoas hoje se apressam para fazer o mal. Os seus pensamentos já são assim. Mas Jesus ele veio com o objetivo de reverter isso. Ele veio nos mostrar que não seria dessa forma. Ele queria tirar esses pensamentos, que também é um dos dados que o inimigo tem colocado. E hoje tem muitas pessoas que dizem assim: eu tenho a salvação, mas os seus atos e as suas atitudes verdadeiramente mostram o oposto disso. Porque eu vou tirar um exemplo aí, eu digo assim, eu não consigo entender como é um exemplo assim, eu acordar pela manhã xingando na minha casa, rebudejando, e quando for de noite eu vou levar uma palavra, Deus me usar ali. Eu estou mostrando de que forma verdadeiramente Deus está me salvando, no ato das ignorâncias, da forma como eu tenho expressado para as pessoas. Porque uma coisa que eu acredito, irmão, como diz aqui, quando Paulo mostra em termos dessas verdades, o que eu entendo? Nós temos que mostrar essa mudança. Para mim verdadeiramente dizer que eu estou sendo salvo, que eu sou 100% salvo, eu tenho que verdadeiramente mostrar essa transformação. E hoje nós estamos vendo que tem muitas pessoas que dizem: ah, mas eu tenho a salvação. Mas eu mostro verdadeiramente o oposto daquilo. E é por isso que essa palavra, quando ele diz o capacete da salvação, ele mostra como o Messias prometido, colocando sobre nós essa oportunidade, esse privilégio, porque a salvação só veio por intermédio de Jesus Cristo.
E se a gente não faz a vontade dele e a vontade do Pai, nós não podemos dizer que nós estaremos salvos. Então, essa armadura ainda nos é cabível usar, né? Ainda mais para o nosso tempo de hoje, porque não há outro nome a qual verdadeiramente não possamos alcançar a salvação a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Tomai o capacete da salvação, e a arma seguinte é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a espada é do Espírito, quem usa é Ele, né? Mas o Senhor nos dá liberdade para que o Espírito nos use com essa espada, né? Eu me lembro, já falei isso aqui uma vez, vou falar novamente, quando nós não temos o Espírito de Deus, nós não entendemos a palavra de Deus. Né? Não sei se você é católico, se você é espírita, se você é do candomblé, da macumba, se você é crente, eu não sei. Mas você tem uma Bíblia aberta em cima da sua mesa, em cima da sua casa, mas você não entende, você não lê, você não compreende. Por quê? Porque você não tem as armaduras do Espírito Santo. Você não usa como espada, você usa como um amuleto. Né? E a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Ela não é para ser usada como um amuleto, e sim como uma arma de ataque. Né? Observamos que a espada ela tanto defende como ela ataca. Então, meus irmãos, nós temos que usar essa arma que o Senhor deixou disponível para nós, para que nós não venhamos ser destruídos. Nós não vamos viver o tempo todo só se defendendo. Por isso que ele deixou lá no final, ele deu o capacete, ele deu o cinto da verdade, ele deu o escudo, deu a couraça. Agora ele vem e entrega a espada em nossas mãos. Ele entrega a espada, pastor, para quê? Para que nós possamos atacar o inimigo. Quando ele vir sobre nós, nós nos defendemos com os escudos, com a couraça, com o capacete, né? E quando nós atacamos ele com a espada do Espírito. Agora há pouco eu citei Jesus no deserto, o diabo tentou usar a espada do Espírito, só que ele não tem autoridade para usar a espada do Espírito, que é a palavra. Ele usou a palavra e disse: se tu és filho de Deus, assim está escrito. Olha só o que ele disse, pastor: está escrito a teu respeito. Ele sabia com quem ele estava brigando. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus ali naquela hora, ali como homem, né? Ele mesmo afirma isso. Ele diz: está escrito a teu respeito que ele vai dar ordem a seus anjos para que não tropece com teu pé em pedra. Aí Jesus se defende com o escudo da sua fé e ataca com a espada do Espírito, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Novamente Satanás vem e tenta atacar Jesus, ele se defende e depois ele ataca novamente, dizendo: somente a Deus adorarás. Vai-te, Satanás. E a Bíblia diz que Satanás deixou ele e ele ficou ali. Os anjos vieram. Está vendo só a recompensa de quando nós somos revestidos com as armaduras de Deus? O que acontece quando nós conseguimos vencer uma batalha? A Bíblia diz que o Senhor dá ordem a seus anjos para que eles venham nos servir. Não é verdade? O versículo seguinte, pastor Jonas, ele diz o seguinte: depois de estar armado, vestido com as armaduras de Deus, ele diz: orando em todo tempo, com toda súplica no Espírito e vigiando com toda perseverança. Isso aqui dava outro estudo ainda. Confiança, perseverança e súplica por todos os santos. Uma coisa que eu acho interessante, que tudo que nós precisamos para vencer o inimigo está na Bíblia. Ele nos dá orientação para tudo. Ele diz: orando, vigiando. Você já observou, eu acho que o senhor já deve ter visto, pastor, na televisão, alguma cena de guerra, no Iraque. Você vê aquele soldado invadindo. Você não vê o soldado com um fuzil, com uma metralhadora no ombro, assoviando, passeando. Não, ele anda com ela na mão, ele anda atento, ele anda vigiando. É por isso que o Senhor fala isso para nós. Com a espada do Espírito na mão, vestido com a roupa do exército, com as armaduras de Deus, mas o tempo todo com a arma na mão, o tempo todo vigiando, orando, suplicando, quer dizer, atento, porque o inimigo pode atacar a qualquer momento.
Também, pastor, eu entro aqui com uma coisa, eu digo, não adianta você estar vestido com as armaduras de Deus, você conseguiu vestir as armaduras de Deus, amém. Agora você tem que estar em oração, vigiando e buscando a presença de Deus como um alimento para você. Outra coisa que não adianta você ir para uma guerra, pastor, sem as suas armas carregadas com a oração. A sua arma tem que estar carregada para que no momento do ataque não falte munição. Essa é a palavra de Deus que Deus tem colocado no nosso coração hoje, pastor. E eu achei uma coisa interessante, já finalizando, que tem muitas pessoas, irmãos, que por mais que hoje consiga vestir todas essas armaduras, mas não sabe usar. Também tem esse porém. Tem muitas pessoas que hoje estão se revestindo com armadura, mas não estão sabendo usá-la. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui foi na forma como Deus ele mostrou no contexto dessa história, no começo que nós lemos aqui. Deus mostra o escudo, mas também ele tem perguntado, você quando vai para a guerra, tu tem analisado o território e o perímetro ali, e tu está sabendo como é o ataque, a forma que o teu adversário ele vem? É por isso que eu quero deixar essa finalização para você. Tem muitos que dizem que tem a armadura de Deus, mas não estão sabendo usá-la. Porque a realidade é essa. Eu posso pegar todo esse revestimento, mas em vez de eu atacar o inimigo, eu quero atacar meus irmãos. E outra coisa, pastor, que dentro desse que o senhor está dizendo aí, algumas pessoas se empolgam e dizem, eu vou invadir o inferno, eu vou pisar na cabeça do diabo, totalmente despreparado, sem conhecimento, sem saber mesmo quem é o seu inimigo, como é que ele vai te atacar, né? Vai na corda dos outros, vê o fogo caindo e pisa na cabeça do inimigo, pisa na cabeça para matar e não sei o que, e daqui mais algum dia você vê o cara tá no chão. Por quê? Porque ele foi despreparado. Né? Ele até tinha armadura na sua disposição, mas como disse o pastor aqui, ele não sabia usar. E quando nós não sabemos usar armadura, nós vamos para a guerra sem armadura. Viu o caso de Davi? Né? Saul pegou a sua armadura, vestiu ele e ficou tipo um robô dentro e disse, nossa, aqui não dá para mim. Por quê? Porque não era a armadura dele. Outra coisa, para encerrar aqui também, pastor, tem pessoas querendo usar a armadura dos outros. Verdade. O que mais nós vemos hoje são esses pregadores da nova geração aqui, imitando outros pregadores. Né? Até a forma de falar, a forma de pregar, não é errado você admirar alguém e tirar um bom exemplo de ministro do Evangelho, né? Mas a unção que você consegue imitar ele pregando, você consegue imitar a voz, você consegue imitar até o texto que ele fala, mas você não consegue imitar a unção que está na vida dele. Verdade. Você tem que ter a sua unção. Quando nós somos chamados para o exército de Deus, eu tenho a minha armadura, pastor Jonas tem a dele, pastor fulano tem a dele, cada um tem a sua armadura. E outra coisa, cada um de nós é colocado numa frente de batalha diferente. Cada um de nós é colocado numa frente de batalha diferente. Eu não vou invadir o espaço do meu irmão porque eu sou a minha função é artilheiro. É ficar na frente. A outra função é ir pela retaguarda. Então Deus, ele distribui cada um conforme a sua capacidade. Tá bom, meus irmãos? O nosso tempo já se esgotou. Isso. Né? Mas foi muito bom ter esse momento. Nós precisaríamos de muito mais que uma hora para nós detalharmos essa palavra. Mas foi muito bom. Deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário. Nos ajude compartilhando, tá bom? Eu estou saindo agora há pouco, daqui a 6 horas mais ou menos, 6h30. Estou indo lá para o centro de recuperação do projeto Portas Abertas. Vou estar ministrando ali com o pastor Daniel, pastor Erivelton, e vamos estar levando ali um lanche abençoado para os meninos que também precisam de uma palavra, precisam de um abraço, precisam de um alimento, né? Se você puder nos ajudar doando roupas, tá bom? Roupas de homens, eu quero fazer um apelo aqui, né? Se você pode doar roupas de homens, rapazes, né? Bermuda, calça, camisa, sandália, sapato, eles precisam muito lá desse apoio. Se você puder ajudar, entre em contato conosco. Pastor, eu tenho aqui uma roupa que eu não uso mais.
Eu tenho uma calça, uma camisa, um sapato que eu não uso mais e eu queria abençoar os meninos lá do centro de recuperação, ali das portas abertas. Entre em contato conosco que eu vou buscar aí onde você está e vou levar para abençoar a vida dos meninos ali. Meu pastor, a paz do Senhor, que Deus em Cristo nos abençoe. E assim a obra ela segue, né, irmão? Seja aí também um mantenedor do Evangelho compartilhando essa live. E tudo Deixa eu que ver nós se tem alguém fazemos, aqui, pastor. né, é uma forma de trazer um pouco dessa verdade às pessoas que precisam. Pastora né? Simone está assistindo. Pai do Senhor, pastora Simone, seja bem-vinda. O irmão Girlane também está assistindo. Irmão Gilane, seja bem-vindo aí, compartilhe, né? A Zenilda, lá em Curitiba, se Isso. tornou Uma mantenedora, né? Que querendo ou não, todo dia Cida assistindo. está assistindo aí. Que Deus abençoe a todos. Amém.